Tudo bom, Geraldo? Olá, tudo bem? Bem-vindo a Maringá, viu, Geraldo? Você que está aí no Rio de Janeiro, né? Obrigado. Estamos mais uma E vez aí com eu agradeço muito, viu, a Geraldo? Uningá. E os nossos alunos também agradecem. Obrigado. Pode ficar à vontade. Então, essa palestra eu resolvi dedicar aí à engenharia elétrica, porque as nossas discussões atuais são a velocidade para que você possa atender o ODS 7, né? Essa mudança de uso de energia para energia limpa. Então, vou tentar falar um pouco sobre isso para nós aí. A situação atual das mudanças climáticas, Antônio Gutierrez, secretário-geral das Nações Unidas, né, ele acompanha de muito perto. Em 2022, ele falou que o mundo está em perigo e paralisado. Paralisado porque as nações não resolviam, né, fazer as coisas que eram necessárias. As instituições e estruturas globais são totalmente inadequadas para lidar com os desafios complexos. Em sua avaliação, elas foram criadas para um mundo passado e enfrentam situações que não estavam no radar há 80 anos. Isso ele falou esse ano, mês passado, tá? Já criticando que a gente não se altera, né, não se muda para atender os desafios atuais, os que estão aí em voga. Parece que estamos vivendo há 80 anos atrás, as instituições como um todo, né? E está lançado o SOS, né, na ONU, que é salvem a humanidade dela mesma, né? Nós precisamos salvar a humanidade do que a própria humanidade faz. Bom, o cenário atual é esse aí, né? Alagamentos onde não tinha, né? Cadê o rio que passava aqui? Enquanto o lugar está muito cheio, o outro muito vazio, fogo na floresta, tornado, furacão, né? Tornado de fogo. O ser humano alterou o planeta Terra em sua ocupação e existe agora um novo normal no planeta que pode sustentar mais ainda, né, o ser humano. E as novas gerações que estão, né, se formando, cobrando de todos, né, que deixem um planeta para eles sobreviverem, né? Bom, o crescimento do consumo dos combustíveis fósseis são os que mais crescem. Então, temos mantido aí, né, nos últimos 50, 60 anos, um consumo de 85% de energias poluidoras e apenas 15% de energias não poluidoras. O consumo cada vez mais de energia poluidora, apontado pela ONU como o principal elemento gerador da crise climática. Então, nós podemos observar a qualquer momento, você entra lá no worldometer.info e você vai ter a informação. Quanto de energia está sendo utilizada hoje? Então, aqui nesse exemplo, 108. Desses 108, 92 são de fontes não renováveis, são combustíveis que sujam o meio ambiente. E apenas 16 dos 108 são de fontes renováveis. A qualquer momento você entra ali, Worldometers, e você vê como é que está o consumo. Pelo menos aí nos últimos 20 anos, o consumo permanece 85% de energia que suja o meio ambiente e somente 15% de fontes limpas. A emissão histórica de CO2 no ar já indica que nós triplicamos o consumo em 2011 em relação ao que se consumia por pessoa, quer dizer, por cada pessoa, né? Nós triplicamos em 2011 e em 2024 nós já estamos passando para quadruplicar o consumo. Uma pessoa consumia um combustível e jogava CO2 no ar numa determinada quantidade por pessoa. Hoje nós jogamos 4 vezes mais. As tecnologias de motores a combustível não evoluíram por décadas. Então, aqui um exemplo de
um veículo que consumia e conseguia fazer 12 quilômetros por litro há 30 anos atrás. Hoje, né? Como é que está o motor dele? Evoluiu alguma coisa? 12,1 quilômetros. Ele evoluiu aí 100 metros em 30 anos em relação a 12 quilômetros. Enquanto isso, outras tecnologias, aqui de comparação, o motor rádio, que apareceu na mesma época, 30 anos atrás, como é que ele está hoje, né? Hoje é um computador de bordo que entra na internet, ele se alinha, né, com seu celular, né? E tem todas essas facilidades de câmera para trás, câmera para frente, câmera para o lado, né? Ele ainda tem sensor de distanciamento. Enquanto isso, a tecnologia de combustível só andou isso daqui em 30 anos. A princípio, cada família produzia sua própria energia, então era uma condição individual, né? Cada um produzia de acordo com o seu consumo. Mas hoje, o que que temos? Temos grandes usinas que precisam conseguir os recursos para a geração de energia, aí elas fazem a transformação em uma energia utilizável, depois fazem a transmissão, que é levar a energia até o usuário, até que o usuário utiliza. A cada passo dado para se usar energia custa caro e pode poluir o ambiente. Então, tem recursos que poluem, tem transformações que também poluem, tem transmissão que polui. Um caminhão carregando gasolina, ele queima o combustível para se mover. Então, nessa transmissão de levar até o usuário, ele já polui. Bom, a ação dos eventos climáticos. O que acontece com o sistema atual de distribuição a partir de uma usina nos eventos mais fortes do clima? Então, nós podemos ver o seguinte: da geração para até chegar em cada ambiente, né, de um bairro, de um grupo, né, ou de um grupo industrial, você tem uma distribuição. Se ocorrer um evento aqui na posição 1, tanto o grupo A, B e C, todos vão parar. Se acontecer aqui no meio do caminho, na posição 2, todos vão parar. Mas se apenas a linha 3 tiver um problema, só param os do grupo A. Mas se nesse caminho aqui 4 tiver um problema, param o C e o B. Se tiver um problema só no 5, só para o B. Se tiver um problema no 6 ou no 7, para o C. Então, os eventos podem ocasionar problemas desde uma parada local, básica, até uma parada em grupo ou até uma parada total. Os sistemas de autogeração é quando os cidadãos ou empresas decidem gerar sua própria energia, instalando geradores locais para garantir seu consumo próprio e de forma independente da distribuição feita que nós vimos anteriormente. Então, já temos aí sistemas eólicos instalados, geradores solares instalados, e nós temos também geradores a gás e a diesel. Só que para atender o ODS 7, as orientações da ONU, os sistemas de autogeração não podem poluir, então ficam automaticamente eliminados, né? Os geradores a gás, gasolina e a diesel. Os sistemas de autogeração ajudam pessoas ou empresas independentemente da rede. Então, você pode até ter o seu carro elétrico alimentado pelos seus próprios sistemas de sua residência. Você instala o sistema na sua residência e ele, além de alimentar a sua residência, pode alimentar inclusive seu transporte. Quando você instala um sistema, o que que acontece se o sistema for de autogeração? O usuário gera para o próprio consumo, fica independente das redes. O que acontece? Aquele consumo que ele tinha sobra na rede. E aí passa a ter energia
para que outros possam utilizar. Isso já é uma boa melhoria. Independente da quantidade de produção, né, de energia, simplesmente é reduzido o consumo. O que um simples cidadão pode fazer para ajudar sua cidade? Quando o cidadão reduz o seu consumo de energia, além de economizar, já permite que essa energia não consumida por ele possa ser utilizada em outra atividade produtiva na cidade em que reside, seja sem que seja aumentada a estrutura de distribuição local ou a produção. Isso já é uma boa coisa. Mas a cidadania energética, ela é um pouco mais além. A cidadania energética se refere às atitudes que o cidadão deve ter, desde os cuidados com relação ao uso da energia, objetivando a redução do consumo de formas poluidoras, até a autogeração possível e possível compartilhamento do seu excedente de energia que permitam a oferta de energia para a cidade para o uso do desenvolvimento local sustentável. Então vamos ver. O que seriam ações típicas da cidadania energética? A conscientização constante para evitar os desperdícios de energia, evitar hábitos que levam ao consumo desnecessário. Segunda ação básica, a busca pelo uso de equipamentos energeticamente mais eficientes. Gasto menos para ter o mesmo benefício. As tecnologias estão constantemente conseguindo fazer com que os equipamentos que utilizamos diariamente consumam mais energia. Então, um exemplo simples, né? Aquela lâmpada incandescente de 60 watts de consumo, hoje uma lâmpada de LEDs consegue a mesma iluminação com apenas 9 watts. É uma redução de consumo de energia muito grande. Terceiro, tem que tentar a autogeração de energia para seu consumo, em seu próprio local. A redução do consumo em uma casa ou uma empresa permite que as centrais sejam direcionadas e ofertadas para atividades que desenvolvam a cidade. Então, à medida que você produz a sua própria energia, você libera toda a estrutura que já existia para outros utilizarem aquela energia. O compartilhamento do excedente de consumo de energia. Então, se eu consigo instalar na minha residência ou no meu negócio uma geração de energia que ultrapassa a energia que eu consumo, eu posso compartilhar com a rede, assim como é compartilhados entre eles as usinas. Isso são as ações básicas, né, de cidadania energética. Então, quais são as opções que o cidadão tem para energia limpa? As opções são energia eólica, solar, energia hídrica, sendo que grandes usinas elas podem funcionar com todos os três tipos. Porém, para a autogeração, é bem mais complicado você usar a energia hídrica. Normalmente você consegue apenas na zona rural. Aqui tem uma comparação básica que é até melhor que vocês tenham acesso, né, a esse material para vocês verem todos os tópicos que foram identificados para serem avaliados numa comparação entre utilizar a energia de grandes usinas ou utilizar a energia que você mesmo pode produzir. Então, foram considerados usa recurso limpo, usa recurso renovável, recurso não condicionados a fatores externos, recursos controláveis, recursos não finitos. Então, uma série de observações com a comparação entre os dois. Então, para cada tipo, por exemplo, aqui uma avaliação ecológica direta, né? Em relação ao gerador. O gerador tem implantação rápida? Quer dizer, eu consigo cuidar de mim rapidamente? Uma avaliação para grandes usinas é 8, porque grandes usinas dependem de muito processo de planejamento, enquanto
a sua autogeração, você instala no mesmo dia as placas solares no seu telhado. Então, é nota 10 para a autogeração quanto à velocidade para a instalação de um gerador. O gerador não é poluidor durante a transformação da energia? Então, também é outra pergunta. E nós fomos avaliando vários fatores, tá? Então, o fator distribuição. Na distribuição, as usinas causam algum impacto negativo? Claro, elas têm toda a linha de transmissão que vai passando desde a usina, atravessa os campos e depois entra pela cidade até chegar na sua casa. Enquanto isso, o seu autogerador, ele já está na sua casa, ele não tem distribuição. Outro aspecto foi o aspecto econômico para a localidade. Então, tem vários aspectos medidos para isso. E o aspecto social também foi levado em conta. Aspecto ambiental da sua localidade onde você reside e tem a autogeração ou o uso da usina. Bom, a avaliação final foi a contagem de pontos em cada aspecto e para 900 pontos, né, do autogeração, 600 e poucos pontos para a usina. Então, deixando claro que a autogeração é mais adequada para atender o ODS 7. Assim, simplificando aqueles vários pontos, né, que a gente tem medida que vocês podem ter acesso a cada um desses pontos, né, quando tiverem acesso a esse documento. As usinas, né, grandes usinas, demandam muito tempo para a construção. Elas exigem um sistema de transmissão que demanda muito tempo para a construção. E ambos impactam o ambiente em que se instalam, tanto a grande usina quanto, né, a sua transmissão até a chegada, né, no usuário. Os sistemas de autogeração são fabricáveis em larga escala. Isso é, eles podem atender de forma muito rápida a demanda, né, e sem depender de distribuição de energia custosa e demorada. Você compra o seu sistema de autogeração, é o tempo que a empresa leva para te entregar e o tempo que profissionais chegam para instalá-lo. Assim que está instalado, coisa de 1 dia, 2 dias no máximo, você já tem energia própria para você, né? E a observação é que a energia gerada em sistema de autogeração ela pode ser compartilhada. Isso é, eu posso conectar com o sistema e a energia que eu produzir a mais pode ser utilizada também por outras pessoas. A autogeração é a mais adequada ao ODS 7. Bom, a geração compartilhada na rede, então, que comentamos, se você tiver um sistema de placa solar, você já sabe que ela não vai gerar energia à noite. Então, durante a noite, se você tem um sistema on-grid, você utiliza como se fosse um usuário da rede, sem precisar de baterias. Se você tiver bateria, quando for à noite, você gasta a energia da bateria, mas você pode se ligar na rede. Se a soma, né, do seu consumo for menor do que a geração, você ainda tem uma vantagem financeira. Se o nosso sistema de compartilhamento ajuda a todos no Brasil, isso é, todas as usinas de geração, todas as distribuidoras estão todas conectadas. Cada uma pessoa que se dispuser a colocar uma geração própria, né, na sua residência ou no seu negócio, e essa geração for acima do seu consumo, ela vai estar entregando energia a essa rede e distribuindo a possibilidade pelo país todo. Então, se tivéssemos 20 milhões de residências, né, com a sua autogeração,
seriam 20 milhões de possibilidades de entrada na rede. E não só cada usina dessas, quer dizer, cada pontinho desses que é uma usina de transmissão e de geração. Bom, hoje, né, as nossas energias são calculadas numa matriz. E, embora tenhamos, né, uma grande quantidade de energia renovável, né, sendo utilizada, nós temos, né, 60% ainda de utilização de energias poluidoras, tá? Que são os carros, né, as indústrias que queimam petróleo, queimam gás, ainda são muito grandes, mas nós temos objetivos de chegar a 50-50 até 2030. Bom, as empresas e as pessoas estão correndo atrás desse número, tá? Nós já temos, então, 12 gigawatts, tá? De Belo Monte, que é uma usina, já está superado. Então, já temos mais do que uma usina gigante utilizadas, né, a autogeração em residências e empresas. Então, só para a gente ter uma ideia, 70 milhões de residências, pelo menos 63 milhões são casas que possuem o telhado que você poderia estar colocando, né, um aerogerador, estar colocando uma placa, né? Então, temos só que observar onde tem mais disponível, né, a energia. Então, nós temos mapas com medidores de. Se você colocar aqui nessa área que está mais vermelha no mapa da direita, você vai ter maior lucratividade entre o dinheiro que você pagou pelo sistema, né, e o retorno em energia produzida. Objetivo para 2050 brasileiro: 50% de sistemas ecológicos e 20% de sistemas que são reciclados, né? Então, por exemplo, cana é reciclado, né? Mas eólico e fotovoltaico é 100% ecológico. Então, para 2030 nós já queremos a melhoria, mas para 2050 nós queremos chegar aí a 70% de não poluentes utilizados pelos brasileiros. Obrigado pela atenção de todos e eu desejo que, se vocês quiserem conhecer mais um pouco sobre o assunto, podem entrar em contato comigo, tá? Estou deixando aqui o meu contato e vou deixar então esse arquivo para que vocês possam ter acesso a essas informações. Geraldo, obrigado. Gostei muito da informação. Nós estamos percebendo o crescimento da energia renovável, né? E é importante nós estarmos atentos a isso, né? Essa nova matriz energética, né? É, assim, à medida que você conheça o seu consumo, você vai poder sempre poder avaliar a instalação de um autogerador. E assim, você imagina que deve ser muito tranquilizador, né? Cair a energia, como caiu agora em São Paulo, no bairro todo, né? Meu Lá na sua Deus. casa tem energia, porque você tem um sistema próprio. Então você não passar, né, pelas dificuldades, né, O apagão assim, de São do Paulo, né? apagão, né, porque são coisas que são dos efeitos atuais das mudanças climáticas, né? O poste vai cair. Não é esse, mas pode ser o da outra rua, Entendi. né? Então, quer dizer, estamos nesse momento. O fato de você possuir a sua autogeração garante a você. Mas se você for um bom cidadão, você vai identificar assim: eu consumo 10 quilowatt-horas por dia. Vou botar um sistema de 15 e entrar na rede, porque eu vou facilitar a vida de outras pessoas, Verdade. né? Então você pode fazer isso. Quer dizer, o cidadão que tem essa possibilidade financeira, né, ele pode ser um cidadão com cidadania energética.
Mas eu tenho fé que os nossos sistemas financeiros, governamentais ou particulares, estão de olho nisso, né? Para assim, garantir um financiamento para as pessoas, né? Ao meu ver, hoje, as grandes distribuidoras dos centros habitacionais já deveriam estar fazendo isso. Quer dizer, trocando, vamos botar assim, ao invés de você pagar uma conta de luz, né, você pagar um aluguel de um sistema de autogeração. Né? Ela compra a energia da usina, pode comprar de você também. Então, à medida que ela assim, se preocupar financeiramente, né, ela pode também ajudar a cada indivíduo a ficar independente da rede. E aí essas distribuidoras terem energia para oferecer para outras atividades. Temos agora, né, o crescimento do custo da energia para os europeus, né? Se tivéssemos energia disponível limpa, né, com as taxas mais baixas do que a empresa usa, né, pagar na Europa, eles poderiam estar pensando em vir para o Brasil e aí gerar mais emprego, mais desenvolvimento. À medida em que a gente tiver mais gente, mais empresas, né, gerando a sua própria energia, nós vamos liberando a que já existe para novos empreendimentos. Né? Verdade. Então, a Argentina passou um sério perrengue aí por uns 10 anos, porque não tinha energia para ofertar. Não tinha energia das usinas, né, da forma geral, para que a pessoa pudesse consumir. Não sei se você lembra dos anos 90, nós tivemos que passar por isso. A gente Lembro, só podia lembro. consumir 50% da energia que a gente consumia há meses atrás, porque a gente não tinha a oferta de energia. Então, à medida que mais empreendedores pessoais ou, né, empresas colocarem os seus autogeradores, nós vamos ter mais liberdade de energia a ser ofertada para novos empreendimentos, mesmo continuando com as mesmas usinas. E é muito rápido. Na minha casa aqui levou 4 horas para instalar as placas fotovoltaicas. 4 horas. Eu comprei um dia para entregar, 4 horas para instalar. Fiquei independente. Que bom, Geraldo. É, Parabéns. e você vê assim, quanto aos financiamentos, né? Os bancos, né, as estatais, precisam só enxergar que é um investimento que não é nem assim para somente a pessoa que está comprando, né, esse sistema. É investimento para o país todo ganhar, né? Verdade. Não é só uma pessoa que ganha, né? Enquanto isso, nós continuamos esperando assim 5 anos, 4 anos para a construção de uma usina, seja de que condição for, usina hidrelétrica, fotovoltaica, né? E depois mais algum tempo para a construção da linha de transmissão que vai É, chegar a conectar tudo, né? Eu, no meu trabalho de doutorado, eu desenvolvi um aerogerador, né? Um pouco melhor do que os que tem, né, hoje disponíveis, pensando justamente nisso. Quando ele estiver tão barato, né, que mais faixas da população tiverem acesso a eles, né, vai reduzir assim o custo para as empresas, porque vai ter oferta de energia barata. Então é isso. que Espero bom, que Geraldo. mais gente, né, se, Verdade. se aventure, né, na possibilidade de ter sua própria energia, né?
conseguir ficar independente. Aí olhando aquela reportagem, né, a empresa, né, andando pela rua de carro, aí tem aquele prédio tem luz, aquele ali não É, tem luz. não Teve um tem, apagão, não tem luz. Então você verdade. assim passa a ser assim um privilégio energético, E né? garante a sua sobrevivência, né? Nesse Pois é, mercado. garante até mesmo quando você pensa na segurança, né? Verdade. E se acontece um apagão, né, ficam todos com medo, né, durante a noite toda, né? E se você tem a sua própria geração de energia, você vai fazer o seu cafezinho na sua cafeteira, né, Verdade. vai assistir a sua televisão ou o seu vídeo, né, e segue a vida com uma normalidade maior, né? Geraldo, obrigado, parabéns aí, tá, pela proposta e agradecemos imensamente sua participação aqui no Congresso, tá? Ô Marcos, Desejamos muito sucesso para você e continuamos a nossa conversa, tá ok? Marcos, assim, estejam sempre, né, assim, contando comigo, né, que estarei sempre à disposição à medida que vocês estiverem essas oportunidades de levar mais informação a Nós vamos todos. sempre lembrar de você, Geraldo. Você é Ok, nosso parceiro, tá ok? um abraço. Obrigado, um abraço.